Sejam muito bem-vindos ao segundo Summit do Instituto Imparare. Eu sou o professor Daniel Alain e nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e experiência para contribuirmos em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. Então, eu sou o professor Daniel Alain, trabalho com as práticas integrativas e complementares, sou fisioterapeuta de formação, coordeno o curso de pós-graduação em naturopatia, que é uma parceria do Instituto Imparare com a Universidade Paulista. Sou diretor da Escola Brasileira de Naturopatia. Hoje estou como presidente da Associação Brasileira de Naturopatia e participando como professor convidado de várias pós-graduações de plantas medicinais e fitoterápicos pela Escola de Educação Permanente da USP, de odontologia integrativa pela Associação Brasileira de odontologia, de acupuntura, enfim, um caminho aí sempre no sentido das práticas integrativas, e também, ao longo desses mais de 15 anos, participando sobre congressos, né, simpósios, e, o mais importante, atuando sempre na prática clínica, né? Hoje, nós vamos falar especificamente sobre uma técnica que está contemplada dentro da medicina tradicional chinesa, que é a auriculoterapia. Já ouviu falar de auriculoterapia? Então, a aurículo lembra a orelha, então é uma terapia que utiliza a orelha, estímulos, né, na orelha para que a gente possa trazer harmonia, e nós vamos trazer um tema muito atual, né? Nós estamos nesse período ainda de pandemia e, portanto, as questões emocionais têm se tornado cada vez mais relevantes. Tenho, nesse período todo, ajudado muitas pessoas no consultório e percebo que os alunos também da naturopatia, especialmente, ou da medicina chinesa, têm conseguido se manter equilibrados, digamos assim, muito também, escuto sempre esses relatos, muito também por conta das práticas integrativas, e com certeza a auriculoterapia é uma delas. Muito simples, vocês vão perceber. Então, mesmo que você não tenha conhecimento específico sobre a auriculoterapia, nós vamos fazer uma breve introdução sobre essa técnica e vamos falar, né, mais profundamente sobre como que eu posso utilizá-la no tratamento da depressão, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. E aí, antes de nós iniciarmos a nossa palestra, nós temos aqui alguns recados para transmitir para vocês. O primeiro deles já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Instituto Imparare, em parceria com a Universidade Paulista. Então, são vários cursos na área de fisioterapia, das práticas integrativas, tem uma pós-graduação em yoga também, nutrição. Então, se você entrar lá no nosso site, você vai ver que existem diversas possibilidades para se especializar. Essas duas que estão mais associadas às práticas integrativas, elas são multiprofissionais, então tanto a pós-graduação de naturopatia como a de yoga, qualquer profissional, desde que tenha uma graduação, não necessariamente na área da saúde, pode fazer. Então, convido aí você a entrar no nosso site e conhecer melhor os nossos cursos de especialização. Lembrando que todos que estiverem assistindo às palestras, né, desse congresso e forem elegíveis, estarão concorrendo a um de nossos cursos de capacitação online, né? Então, nós temos vários cursos de capacitações, várias captações possíveis, e aí, de acordo com a área de interesse que você colocou no momento da sua inscrição, você vai ser sorteado, né? Então, o sorteio vai ocorrer a partir desses cursos pré-selecionados. Então, para concorrer, muito importante aí, você deverá printar a sua tela dessa palestra, no momento que a gente estiver falando sobre os temas, e postar no seu Instagram, com a hashtag #SummitImparare. E aí você deve marcar 3 amigos, né? E também marcar o @Instituto Imparare para que a gente possa acompanhar, tá bom? Então, esse é o passo para que você possa concorrer. Nós temos aí diversos cursos de capacitação também, então você vai concorrer aí conosco. Também aproveito para informar que para a entrada do processo seletivo agora da pós-graduação de março de 2021, há uma promoção muito especial com um desconto de 40% em todas as pós-graduações nessa parceria do Instituto Imparare com a Universidade Paulista. Então, 40% de desconto em qualquer uma das pós-graduações que você queira
fazer, né? Então, para isso, se você começar a sua especialização ainda esse ano, né, para que você possa começar, né, a sua especialização ainda esse ano e não perder essa excelente oportunidade, né? Bom, então aqui são esses primeiros recados, e aí a gente vai começar efetivamente a falar sobre a auriculoterapia, né? Como que a auriculoterapia ela pode auxiliar, exatamente o que é, né? Do que se trata essa técnica e como que ela pode auxiliar pacientes que estejam aí sofrendo com esse quadro de depressão. Então, se você já estuda algo associado aí à medicina tradicional chinesa, vai ser uma excelente oportunidade para a gente aprofundar, né? Uma coisa bem importante para a gente perceber aí com relação à medicina tradicional chinesa como um todo, é que nós vamos partir de algumas premissas. Uma das mais importantes é que nós vamos tratar o indivíduo como um todo. E também nós vamos tratar a causa da manifestação e não somente os sintomas, né? Então, essas duas premissas, existem mais, outras, né? Mas essas duas premissas, elas são muito importantes. Que eu trate a causa, e aí nós vamos perceber que, por exemplo, uma condição como a depressão, nós vamos ter, segundo a medicina tradicional chinesa, diversas causas, nós vamos explorar algumas delas aqui, né, nessa aula de hoje, e para cada uma delas nós vamos ter um tratamento diferente. Então, e também nós não tratamos a doença em si, né, nós vamos tratar o indivíduo que apresenta aquela condição. Em auriculoterapia, em especial, nós temos um costume, digamos assim, dos chamados protocolos, né? Ou seja, são combinações de pontos em que você tem ali a indicação para o tratamento de determinadas enfermidades. Lógico, quando a gente vai tratar de um tema como este, a gente sabe que existem sim pontos que são frequentemente utilizados. Mas a nossa intenção aqui é justamente trazer para você essa oportunidade de, diante de cada indivíduo, identificar esses tipos de depressão, ou seja, quais são as reais causas da depressão naquele indivíduo, para que você possa fazer um tratamento que seja mais personalístico e, portanto, você também comece a ter aí melhores resultados, né? Quando a gente pensa na medicina tradicional chinesa, fazendo essa breve introdução, nós vamos perceber que ela é formada por diversos ramos. Então, nós temos a fitoterapia, a acupuntura, e dentro da acupuntura, nós temos diversas técnicas, entre elas a acupuntura sistêmica, que é o uso da agulha nos pontos de acupuntura espalhados pelo nosso corpo como um todo, e aí é que está, né, inserida a auriculoterapia. Ventosa, moxa, bustão, né, são outros exemplos, né, de ramos dentro da medicina tradicional chinesa, as massagens, as técnicas corpóreas, que aqui é o Qigong. Se você ainda não ouviu falar de Qigong, muito provavelmente você já ouviu falar de Tai Chi Chuan, Liang Kung, do próprio Yoga, que já é uma versão, é uma vertente aí dentro da medicina ayurvédica, né, que tem princípios muito semelhantes. O I Ching, que é um tratado filosófico, também muito utilizado historicamente, como um livro das adivinhações, né? Mas no contexto filosófico da medicina tradicional chinesa, nós utilizamos como uma referência de base mesmo para a gente entender. Até mesmo a astrologia chinesa, nós temos aí também o Feng Shui, né? Que é a arte de harmonizar ambientes. Bom, quando a gente pensa, né, nos pontos de acupuntura, nos pontos de uma maneira geral, então nós podemos estimulá-los com agulhas, com lasers mais recentemente, com eletroacupuntura, com a moxa bustão, com a ventosa, que estão ilustrados aqui, com massagens. Nós podemos também fazer uso aí dos alimentos ou dos fitoterápicos, e dentre esses inúmeros recursos nós vamos destacar aqui a auriculoterapia. E dentro desse destaque, nós vamos perceber que a auriculoterapia, ela se trata de um microsistema, ou também chamado de uma zona reflexa. O que quer dizer isso? Que nós vamos ter uma pequena parte do corpo, nesse caso a orelha, que representa o corpo como um todo. Então nós vamos ter todos os pontos, todas as estruturas, órgãos representados na orelha. E isso faz com que a auriculoterapia tenha algumas vantagens. Então, nós vamos ter
a facilidade de acesso à região do pavilhão auricular, nós vamos ter um custo-benefício que é extremamente vantajoso. Vocês vão perceber que para que você possa atuar com a auriculoterapia, o investimento inicial ele é em recursos, né? Ele é bastante pequeno e que você traz resultados que são muito interessantes, porque muitas vezes na acupuntura sistêmica, dependendo da condição que nós estamos tratando o paciente, nós vamos precisar de um certo tempo para que esses resultados apareçam de fato. E na auriculoterapia, nós vamos muitas vezes, pelo menos uma abordagem mais superficial, de encontro com a necessidade, especialmente nós aqui ocidentais, né, que temos, por exemplo, uma dor, e aí a gente quer tratar o mais rapidamente possível dessa dor, quero que a dor suma, né? Entender as causas, entender as origens, né, já é um segundo momento dentro dessa proposta. E aí, para isso, efetivamente, a auriculoterapia tem um enorme destaque. Mas, numa abordagem mais profunda, que é a que nós vamos tratar hoje, nós vamos ter também a possibilidade de avaliar a orelha do indivíduo, observar os sinais que essa orelha apresenta, seja de coloração, escamação, mesmo o formato da orelha, para que a gente possa também ter informações de um diagnóstico. Há autores que preferem a palavra diagnose, né? Porque esse diagnóstico ele é energético, ele não é físico necessariamente, ainda mais quando nós tratamos de condições como distúrbios emocionais como a depressão, que é mais sutil ainda. Então, mesmo que esse indivíduo apresente uma queixa como ansiedade, como medo, fobia, os órgãos, segundo a medicina tradicional chinesa, que são afetados, que estão desequilibrados e que esse desequilíbrio estão gerando, causando naquele indivíduo essa condição, então eles vão apresentar alterações. Então isso não necessariamente vai significar uma alteração do órgão físico, né, mas uma alteração no conceito energético que a gente traz ali. Bem brevemente, para trazer aí esse contexto da auriculoterapia, nós temos aqui a citação dos textos clássicos, Huangjin Neijing, ou simplesmente Neijing, que é um dos livros mais antigos que nós temos aí descritos sobre a medicina tradicional chinesa. Neste livro, a gente já tem a descrição da orelha como forma de tratar tratar o corpo e de representá-lo. Em outros livros mais recentes, digamos assim, mais ainda assim antigos, da dinastia Tang e Ming, também vão ter aí a menção, né, da auriculoterapia. Mas a gente vai ter o trabalho de um francês, que é o Paul Nogier, na década de 1960, 70, que acaba sendo um ponto muito importante para que a auriculoterapia possa ser conhecida tanto no Ocidente, como também despertar o interesse dos próprios mestres médicos chineses em se aprofundar sobre aquilo que já estava descrito, né, nos textos clássicos da medicina tradicional chinesa. Então, o Paul Nogier acaba sendo uma figura muito relevante para o que a gente chama de auriculoterapia moderna. Mas daí, nós vamos ter, digamos assim, duas escolas. A escola francesa, que foi desenvolvida, né, pelo professor Nogier, e a escola chinesa, que é a abordagem que nós vamos tratar aqui. Agora a gente vai falar especificamente sobre a orelha, para que a gente possa ir compreendendo melhor essas relações. Então, a orelha, ela tem uma anatomia específica, uma anatomia ocidental, só que nós vamos fazer uma associação dessa anatomia da orelha, ou seja, as regiões da orelha, com áreas do nosso corpo. Por que eu sempre falo que aprender a auriculoterapia é muito, muito simples? Porque vocês vão perceber que tem uma lógica muito clara, muito fácil, né, da gente assimilar em localizar esses pontos na orelha. Então, nós vamos ter aqui essa lógica que é a seguinte: nós vamos ter a representação de um feto, já quase para nascer, digamos assim, investido, né, nesse caso, que vai representar a região, a área toda da orelha. Então, nós vamos perceber, por exemplo, aqui a área do lóbulo, essa área mais mole, né, digamos assim, da orelha, que não tem cartilagem, né? Então, essa região do lóbulo representa, por exemplo, a região da cabeça. Então, todos os pontos que são, ou estruturas, que são localizados na cabeça, nós vamos localizar nessa área específica da anatomia auricular,
que é a região do lóbulo. Então, se eu quiser tratar ponto do olho, ponto nariz, ponto boca, ou até mesmo ponto associados à cabeça em si, nós vamos buscar esses pontos nessa região do lóbulo. Eu já vou mostrar com mais detalhes aqui. Só para a gente entender essa lógica, né, digamos assim, por trás desses pontos, né? As vísceras, os órgãos e vísceras, vocês podem observar, ela vai estar localizada aqui numa região muito específica, nós já vamos detalhar, que é a região da concha cava e da concha cimba. Assim como a área da coluna. Então, uma grande indicação da auriculoterapia são os problemas ortopédicos, de quadril, de membros inferiores, membros superiores, né? Então, todas essas estruturas, elas estão desta forma representadas. Então, quando você olhar para a orelha de alguém, você vai lembrar dessa figura e muito rapidamente você vai assimilar quais são as áreas que representam, né, a orelha naquela que mais te chamaram a sua atenção. Bom, então, passando bem rapidamente, porque a nossa intenção é realmente falar aqui da depressão, né, do tratamento da depressão segundo a medicina tradicional chinesa. Então, o lóbulo, como já havia falado, vai representar aí o sistema nervoso, representar a área da cabeça, né, então os pontos importantes aí nessa área que vão ser utilizados. Aqui eu tenho uma região fundamental para a compreensão, até mesmo que a gente possa falar um pouco da depressão, que é a área de hélice, toda essa área que está destacada aqui nessa figura. Na hélice, nós vamos ter alguns pontos importantes, são chamados pontos hélixes, eles são num total de 6. E esses pontos, eles são frequentemente associados a traumas, às vivências traumáticas, desde o momento do seu nascimento, que é representado aqui nessa área que é conhecida como tubérculo de Darwin, até os dias atuais. Então, se você está tratando de uma pessoa que passou por um evento traumático, esse evento traumático geralmente costuma estar representado com alterações de coloração, geralmente, nesta área da orelha, e isso já é um alerta importante do quanto aquele evento estar ainda impactando sobre esse indivíduo. Então a gente costuma dizer que a hélice, ela faz essa ponte entre o sistema nervoso e o sistema músculo-esquelético, que a gente vai ter algumas representações de pontos empíricos que estão nessa região. A área de antihélix, destacada aqui em amarelo, é a área, um amarelo mais intenso aqui, né? É a área que a gente vai perceber que está associado à coluna, se vocês lembrarem da figurinha que nós mostramos agora há pouco, a região de membros inferiores, né? Então, toda essa parte mais esquelética nós vamos encontrar aqui. A escafa, que é essa área localizada entre a antihélice e a hélice, vai corresponder à região de membros superiores, né? E aí nós vamos ter a fossa triangular, alguns pontos especiais, alguns pontos empíricos estão encontrados aqui. Nós vamos também ter, para algumas escolas, a representação do sistema reprodutor, também nessa região, essencialmente o sistema reprodutor feminino. E nós vamos ter um ponto que eu vou até destacar aqui na sequência, que é o ponto Shenmen, que é um ponto que nós vamos utilizá-lo muito para lidar com as emoções. Né? Então, a ideia aqui é justamente a gente perceber que essas áreas, elas vão representar, essas porções da orelha, elas vão representar áreas do nosso corpo. E aí nós vamos chegar à concha cava. Se vocês lembrarem da figura, né, do feto invertido, nós vamos perceber que aqui nós vamos ter a representação da caixa torácica. Então nós vamos ter aí pontos do coração, pontos do pulmão. A medicina tradicional chinesa, ela faz essa relação entre os 5 elementos e o sistema de órgãos e vísceras, conhecido também como Zangfu. Então, grande parte das depressões que nós vamos tratar, quando avaliadas sobre a perspectiva da medicina tradicional chinesa, tem relação com o coração, que é o centro das nossas emoções. Segundo a MTC, é o coração quem sente todas as emoções. O coração é afetado pela tristeza, a sua emoção principal é a alegria. E o caso mais comum que nós vamos ter de depressão é a depressão associada ao pulmão e, portanto, ao elemento metal, que é a depressão que está muito associada a um quadro de melancolia. Ou seja, aquele indivíduo, ele já traz consigo, historicamente, quando você observa ele na sua jornada, ele já traz um padrão de melancolia. E isso o torna mais
suscetível a desenvolver o tipo de depressão. Então, quando a gente fala de depressão na medicina tradicional chinesa, um dos primeiros sistemas que nós vamos lembrar é justamente o pulmão, né? E o pulmão, ele vai se localizar, nós vamos ver também em detalhes esse ponto e essas indicações, justamente nessa região aqui da concha cava. Então, concha cava, para o tratamento que nós estamos falando aqui, acaba sendo uma área fundamental. Se nós temos aqui a concha cava representando a região de caixa torácica, nós vamos ter a concha simba, destacada aqui em violeta, em roxo, representando a caixa abdominal. Então, os órgãos que estão localizados no abdômen, e nós vamos ter aí a região de baço, região do estômago, de fígado e até mesmo dos rins, que são pontos que nós vamos destacar aqui para atuarmos no tratamento da depressão. Então, concha simba, caixa abdominal. Raiz da hélix, nós vamos ter alguns pontos também relevantes aí, pontos empíricos associados ao sistema nervoso. Trago, que tem pontos também muito importantes associado ao sistema nervoso autônomo, especialmente. Antitrago, que aqui na região do antitrago nós vamos localizar glândulas importantes, como a hipófise. Então, nós sabemos que temos, sim, muitas vezes, alterações endócrinas, alterações neuroendócrinas que justificam a depressão. E aí, é muito importante de compreender que, para a medicina chinesa, a origem é sempre um desequilíbrio energético. Mas esse desequilíbrio energético ele vai repercutir no nível físico. Então, muito embora a fisiologia ocidental, a fisiologia moderna, observe que existem alguns padrões que estão associados à depressão, de níveis, por exemplo, de neurotransmissores, né, associados à depressão, esses níveis acentuados de alguns e deficientes de outros hormônios, segundo a medicina chinesa, tem uma relação com um desequilíbrio energético prévio. Né? Então, como se a gente tivesse uma pirâmide, a energia, a emoção e o aspecto físico. Então, a gente consegue chegar, do ponto de vista fisiológico ocidental, até o nível bioquímico, né? Da justificativa desse estado emocional. Mas o tratamento, a perspectiva de tratamento vai ser sempre a partir do desequilíbrio energético. Uma outra vantagem que a gente pode pensar aí na auriculoterapia é que, como eu não vou dar para esse indivíduo nenhuma substância, como é o caso da fitoterapia, não temos a possibilidade de ter nenhum tipo de interação medicamentosa. Então, se esse indivíduo com depressão já faz uso de medicamentos antidepressivos, não há nenhuma contraindicação da auriculoterapia. E isso é importante também a gente falar, que nós estamos dentro daquela visão da medicina integrativa. O que é a medicina integrativa? É que nós vamos atuar em conjunto com a medicina convencional. Então, muitas vezes, sim, é necessário fazer uso do medicamento convencional e, em conjunto, nós vamos acrescentar aí a auriculoterapia. Geralmente, o tratamento da depressão ele é multidisciplinar, então nós vamos ter também aí outros profissionais atuando em conjunto, como, por exemplo, psicólogo, psiquiatra, para que a gente possa trazer qualidade de vida para esse indivíduo, que a gente possa dar ferramentas para que ele possa enfrentar essa condição. Estudos apontam que o tratamento somente medicamentoso não costuma dar resultados. Né? Então, que além do medicamento, esse indivíduo precisa ter outras opções, né? Ter outras ferramentas, outros instrumentos ali para lhe ajudar. A psicoterapia tem sido apontada do ponto de vista científico e as práticas integrativas também, né? Então nós vamos ter aqui a região de tubérculo de Darwin, e até destaquei aqui a área do tubérculo de Darwin, porque nós vamos ter um ponto fundamental para um tipo específico de depressão associada ao fígado, que é o ponto yang do fígado, que se localiza justamente nessa região. Né? Então, o ponto yang do fígado está localizado justamente nessa região. Então, para esse indivíduo que tem esse tipo de depressão associada ao fígado, já vou explicar como que ela se manifesta, então essa área acaba sendo uma área muito importante. Bom, então a ideia é justamente trazer essa visão das áreas, né, correspondentes, para que a gente possa identificar que de fato é muito simples, né, lidar com a auriculoterapia. Existem vários métodos de tratamento, eu vou falar aqui dois dos mais comuns, que é a aplicação de esferas, que podem ser de cristal, como está demonstrado aqui na figura, podem ser de ouro, prata, ou melhor, prateada e dourada,
pode ser de aço inox, podem ser sementes também, né? Então essa é a forma, digamos assim, mais comum, mais usual da gente trabalhar com auriculoterapia, e também a gente pode atuar com agulhas, né? Tem agulhas que são específicas para o método de auriculoterapia, como a agulha de Rinashin, a agulha de Akabane, por exemplo, que pode ser adaptada à auriculoterapia, a de Kuryosudi, ou a agulha sistêmica, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Mas eu posso utilizar o laser, eu posso utilizar a moxa, eu posso utilizar o estímulo com as cores, né? No caso aí, cromo, puntura. Posso fazer sangrias, inclusive, classicamente são descritas as sangrias. Então, existem outras massagens, existem várias outras formas da gente lidar, tratar e estimular esses pontos, né? Bom, agora a gente vai entrar especificamente no contexto de depressão e medicina tradicional chinesa, e como que a gente pode auxiliar esse indivíduo a partir dessa compreensão com a auriculoterapia. Então, a medicina tradicional chinesa, ela é baseada em alguns preceitos. Primeiro, o preceito de Yin Yang, né, quente e frio, masculino e feminino, dia e noite. E essa concepção dessas polaridades vai dar origem a esse movimento, vai dar origem aos 5 elementos da medicina tradicional chinesa. Então, tudo que existe, tudo que está ali presente na nossa medicina chinesa pode ser classificado de acordo com esses 5 elementos. Como vocês podem observar, aqui a gente tem, por exemplo, o elemento água, representado por 2 sistemas, o rim e a bexiga, o elemento madeira, fígado e vesícula biliar, o elemento fogo são 4 sistemas energéticos, o coração e o intestino delgado, geralmente citados como os mais importantes, e 2 sistemas auxiliares, como o pericárdio e o triplo aquecedor. O elemento terra, baço e estômago, e o elemento metal, pulmão e intestino grosso. Bom, para a medicina tradicional chinesa, existem várias formas, né, várias maneiras da gente interpretar o desequilíbrio que leve à depressão, e eu vou trazer aqui especificamente uma visão um pouco mais simplificada, devido ao tempo que nós temos aqui, que é a depressão sobre a perspectiva dos 5 elementos. Então, se os 5 elementos, eles regem tudo que existe, então nós vamos ter uma depressão, um tipo de depressão, que é provocada pelo desequilíbrio de cada um dos elementos. Então, quando chega um indivíduo no nosso consultório, eu vou olhar para esse indivíduo a partir da perspectiva desses 5 elementos e vou identificar nele qual é a raiz do problema, ou seja, qual é dentre esses 5, qual é aquele que está gerando naquele indivíduo, naquele momento, o quadro de depressão, né? Então, nós podemos classificar aí a depressão de acordo com esses 5 elementos. E aí nós vamos começar com a depressão associada ao elemento água. Algumas breves informações associadas ao elemento água, né, em rim e bexiga, como nós já vimos, e o elemento água tem relação com a nossa força de vontade, com a nossa vitalidade, com a nossa energia, né, iniciativa, resiliência, fortaleza, né? Os chineses falam que é a nossa reserva energética. Então, a deficiência da energia deste elemento vai fazer com que eu tenha aquela depressão, que é geralmente aquela depressão que é mais estereotipada, é aquele indivíduo que não tem energia. De maneira geral, a gente vai perceber que os quadros depressivos estão relacionados a uma deficiência de energia. Também há os casos de estagnação de energia, mas é mais comum a deficiência. Então, nesse caso, onde o indivíduo não tem energia para levantar da cama, não tem vontade de fazer absolutamente nada, né, de sair para ir no mercado, sair para ir no shopping, enfim, nem de sequer de conversar com alguém, que ele está completamente desanimado, apático, né, com a autoestima baixa, que ele vai apresentar também medo, ansiedade. Essa ansiedade, ela é gerada por conta da insegurança e do medo, né? Aqui nós vamos perceber que esse quadro de depressão é uma depressão que a gente associa aí ao elemento água. Bom, então como que a gente trata disso segundo a medicina tradicional chinesa e especificamente a auriculoterapia?
Então, na auriculoterapia, nós vamos ter o ponto do rim. Lembra que nós vimos? O rim e a bexiga são os dois, né, sistemas energéticos associados ao elemento água. Então, se esse indivíduo tem uma deficiência do elemento água, que além do quadro depressivo, ele pode apresentar também fraqueza dos ossos, né? Até diminuição da produção de neurotransmissores, porque é o elemento água quem nutre o cérebro como um todo, o sistema nervoso como um todo. Ele também pode apresentar aí distúrbio de audição, né, medo, insegurança, né? A diminuição da vontade, das vontades como um todo, como a gente havia comentado. Então, para esse tipo específico de depressão, nós vamos utilizar o ponto rim, né? De maneira geral, quando a gente vai estar diante de um indivíduo, independentemente do quadro que ele esteja apresentando, em que a gente perceba que há uma falta de energia, nós poderemos utilizar esse ponto, né? Vou só destacar aqui a localização desse ponto, porque aqui na imagem pode parecer que ele está localizado na hélice, né? Mas na verdade ele está localizado na concha simba, nessa divisão entre essa parte mais alta e a parte mais funda, bem no meio aqui, né? Então essa é a localização, porque como a imagem aí em uma dimensão somente, né? Então ela está localizada aqui nessa área. Então esse ponto do rim é um ponto extremamente importante, porque vai trazer para esse indivíduo energia, vitalidade, disposição, ânimo, segurança, aumentar a autoestima, né? Então tudo isso a gente vai conseguir ao utilizar esse ponto. Um outro tipo de depressão, segundo a medicina tradicional chinesa, é associada ao fígado e à vesícula biliar e, portanto, ao elemento madeira. Nesse caso, o padrão, né, digamos assim, de comportamento desse indivíduo, que tem mais características desse elemento, tende a ser a irritação, a raiva, a tensão. Então, esse é um tipo de depressão que a gente fala assim que está muito associado à estagnação da energia, à estagnação do Qi, segundo os chineses, e, consequentemente, fica parado, né, tudo, e isso leva a um quadro de depressão. Então, nós vamos perceber que aquele indivíduo que é extremamente controlador, né, que é tenso, que é ressentido muitas vezes, pode armazenar mágoas e rancores, né? Então, essa característica de um humor mais ácido, de um humor que é facilmente alterado, que oscila com muita facilidade, esses são os desequilíbrios associados ao fígado, né? Então, esse indivíduo que é muito controlador, que só ele sabe fazer bem feito, que geralmente tem uma estrutura egóica mais inflada, digamos assim, ele pode, no segundo momento, entrar num quadro depressivo, né? Então é essa depressão que está associada aí tanto ao fígado quanto à vesícula biliar, portanto, ao elemento madeira. É muito nítido, né, a gente perceber essas diferenças de comportamento. Então nós vamos perceber na deficiência do elemento água, o indivíduo sem energia, sem vitalidade, com a presença de medo e insegurança, e aqui nós vamos perceber já esse indivíduo tenso, irritado, por mais que ele não tenha energia, por mais que ele possa até ir para um tipo de depressão onde ele fique acamado, mas ele sempre vai estar de mau humor, ele sempre vai estar tenso, né? Então é isso o quadro que caracteriza a depressão associada ao elemento madeira. Também é muito frequente que este indivíduo ele espere muito dos outros, que ele seja muito exigente com os outros, às vezes consigo próprio. E aí a frustração é um movimento muito natural diante disso. Então, muitas vezes a própria depressão é instalada por esse movimento de frustração, né, de expectativas sobre os outros que muitas vezes não são atendidas, né, de coisas que ele planejou e que não aconteceram, ou ele foi contrariado. Então, esse é um outro tipo de depressão. E aqui nós vamos ver esses dois pontos, que é o ponto do fígado, né, que nós vamos ter aqui, e o ponto da vesícula biliar. Para essa escola, há uma distinção, né, nós vamos ter o fígado na orelha direita, a vesícula biliar na orelha esquerda, né, mas isso, nós podemos, toda a orelha, ela é em si um microsistema. Dependendo da escola, né, então nós vamos ter que o fígado, embora ele fisicamente, anatomicamente esteja do lado direito, ele vai responder também energeticamente do lado esquerdo.
E a mesma coisa da vesícula biliar, então o ponto pâncreas e o ponto vesícula biliar são os mesmos, e então mais frequentemente a gente aciona a energia do pâncreas na orelha esquerda e da vesícula biliar na orelha direita, né? Então esses 3 pontos, mas especialmente o fígado e a vesícula biliar, vão ser utilizadas nesse caso. Para a medicina tradicional chinesa, o pâncreas tem relação maior com o elemento terra, e nós já falaremos da depressão associada aí ao elemento terra. Bom, o próximo elemento nessa sequência é o elemento fogo. O fogo, que está associado aí ao coração que é descrito na medicina tradicional chinesa como o imperador, né? E o que é o imperador? É o que comanda a nossa consciência, a nossa mente, o nosso espírito, né? Geralmente o indivíduo do elemento fogo, ele é caloroso, ele chega nos ambientes com alegria, né, ele não consegue não ser percebido, né? Então ele tem bastante energia, bastante espontaneidade e expansividade. Mas a deficiência, né, digamos assim, da energia desse elemento vai levar justamente ao contrário, né? A uma deficiência na fala, uma deficiência da autoestima, uma deficiência, uma dificuldade de se expressar, né? Então inibido e muitas vezes desanimado, né, confuso, e aí nesse caso a gente pode ter também instalada a depressão. A gente costuma falar assim que esse tipo de depressão que é associado ao elemento fogo é como se fosse uma depressão existencial. O indivíduo perde a alegria de viver, perde muitas vezes o sentido da vida. É uma depressão que tem essa relação com esse tipo de questionamento, que é um questionamento mais profundo. Também associado a esse elemento, porque nós vamos perceber assim, né, na dinâmica de yin e yang, na dinâmica das polaridades, sempre que a gente tiver diminuído uma dessas polaridades, a outra deve aumentar. Mais recentemente, a gente foi perceber que existe um tipo de depressão, que é a depressão associada à ansiedade, a depressão agitada, em que o indivíduo ele não fica acamado, muito embora ele esteja fazendo todas as suas ações com muito custo energético. Mas ele continua trabalhando, ele continua rindo, continua interagindo, continua fazendo todas as suas coisas, só que com um sofrimento interno muito, muito intenso, né? Então esse também é um tipo de depressão e que também está associado aí ao elemento fogo e que, portanto, nós precisamos ficar atentos. Na terapia floral, nós atuamos na naturopatia, e a naturopatia ela traz nesse contexto aí de várias outras terapias, tem um tipo floral que é o tipo agrímone, que é aquele indivíduo que esconde por trás de um sorriso os seus sofrimentos, né? Então, ele faz piadas com as próprias dores, com o próprio sofrimento e não demonstra, né? Então, nós temos que ficar muito atentos a esse tipo específico, porque é um tipo que costuma, inclusive, ter pensamentos suicidas e não pedir ajuda, né? Então, é fundamental nós estejamos atentos a esse tipo. Bom, como que eu trato? Então, o principal ponto associado aí ao elemento fogo é o ponto do coração. E o ponto do coração, ele vai estar localizado aqui bem no centro da concha cava. Então, esse é um ponto fundamental, muito importante para a gente trabalhar. E um outro ponto que eu vou mostrar também a localização dele é o ponto chamado de Shen Men, que é essa área aqui da fossa triangular. É um ponto que também tem uma ação sobre a mente. Então, todas as condições mentais, nós podemos utilizar tanto o ponto do coração quanto o ponto Shen Men. Vale ressaltar, muito embora nós estejamos aqui falando de depressão, mas se você identificar essas características em um paciente, independentemente de qual sejam os desequilíbrios que ele vai apresentar, nós vamos tratar com o mesmo ponto. Nesse caso da auriculoterapia, o ponto do coração ou o ponto Shen Men. Por quê? Porque a gente vai perceber que a energia desse sistema é a responsável por inúmeras outras funções. A fala, por exemplo, a saúde dos vasos sanguíneos, a própria saúde do coração em si, do órgão coração em si, né? Então isso faz com que a abordagem da auriculoterapia seja mais simplificada. Ainda, nós falamos aí dos 5 elementos, então um tipo de depressão para cada um dos elementos. Vamos entrar agora no quarto elemento, que é o elemento terra, que também tem o seu tipo de depressão. Nesse caso, a principal emoção associada vai ser a preocupação. Então, o indivíduo ele é preocupado.
E aí, essa preocupação, a medicina chinesa vai falar assim, que todas as nossas emoções consomem a nossa energia. Então, todas as nossas emoções consomem energia. Então, ficar com raiva consome energia, ficar ansioso, agitado, consome energia, e preocupado também, triste, com medo, né? Muito embora a gente compreenda que as emoções elas são importantes, elas têm o seu papel, quando elas são exacerbadas, vivenciadas de uma maneira muito intensa, ou por um período muito prolongado, elas podem trazer esse desequilíbrio, né? Então, aquele indivíduo que é muito reflexivo, que possa ter pensamentos obsessivos, esses pensamentos obsessivos podem ser, inclusive, com ideação suicida ou com o bem-estar das outras pessoas, né? Então, essa tem dificuldade de se concentrar, né? Ele tem um pensamento muito crítico, né? Aqui a gente tem algumas informações de quando isso está equilibrado. Então, quando ele está equilibrado o elemento terra, então ele é concentrado, ele tem clareza, ele tem capacidade reflexiva, ele tem a capacidade de manter o foco, né, de ser solidário, de ter várias ideias, é um indivíduo mais racional. Aliás, essa é uma característica muito importante aí associada ao elemento terra, né, indivíduos com uma racionalidade maior, né? Então, é este tipo de condição que a gente vai ver associado aí a um quadro depressivo. Para a medicina tradicional chinesa, tanto o baço quanto o estômago vão gerar o shui, né, o sangue. E segundo essa mesma medicina, é essa substância, né, chamada substância primordial, substância fundamental, que enraiza a mente. A mente como uma estrutura extracorpórea que se mantém enraizada graças à saúde do corpo físico. E aí a saúde do corpo físico passa pelo sistema digestório. E segundo a medicina chinesa, o sistema digestório é regido pelo estômago e pela energia do baço e do pâncreas, como a gente acabou de ver, que a circulação energética, a harmonia energética desses sistemas é quem garante que a energia dos alimentos possam ser transformadas em shui e, portanto, enraizar a mente e, portanto, trazer essas características de concentração, foco, atenção. E se houver uma deficiência desse sistema, nós vamos perceber que a nossa alimentação, do ponto de vista energético, ela tem sofrido aí muitas alterações, a gente vai ter aí um enfraquecimento desse sistema. Então, nós vamos ter o ponto baço, nós vamos ter o ponto estômago aqui destacado, né? Que além de auxiliar essa parte da depressão, nesse caso, né, associado a esse padrão de preocupação, também vai tratar as desordens físicas do estômago. Aliás, o estômago é um órgão bastante sensível às condições emocionais, às condições psicossomáticas, né? E, mais para a gente finalizar, com mais um elemento, que é o elemento metal, que é aquele que eu citei no início, que é classicamente associado ao quadro de depressão. No elemento metal, nós vamos ter o pulmão, que é a porção A. Quando essa porção ela está equilibrada, esse indivíduo ele é intuitivo, ele é sensível, ele é muito associado às artes, por exemplo, né? Quando está em desequilíbrio, isso acaba levando a um quadro de melancolia, de pessimismo, de indiferença, de retração, de distância. Ele se sente vulnerável, se sente muitas vezes como vítima das situações, né? Sempre a gente vai ter essa relação da energia de um sistema que pode estar equilibrada, trazendo saúde, paz, harmonia, ou em desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode ser para mais, em excesso, ou para menos, em deficiência. É muito frequente o indivíduo do elemento metal sofrer de um quadro de deficiência de energia, né? Então, e aí trazendo essas características. A outra porção do elemento metal é o intestino grosso, que é aquele indivíduo mais denso, mais pesado, né, que você tem dificuldade, inclusive, de ficar um tempo maior conversando com ele, porque você vai sentindo ali as suas próprias energias, né, sendo drenadas, digamos assim, né? E aí esse indivíduo vai sofrer muito com a solidão, vai sofrer muito com ele é mais sensível, então ele é mais facilmente magoável, ele tem a tendência ao choro, né? Então ele é mais delicado. Então são essas as condições ali que nós vamos achar em relação ao elemento metal. E aí, o principal ponto para a gente tratar são os pontos pulmões. Por que pontos pulmões? Porque são dois, um aqui nessa região inferior,
lembrando que aqui no centro vai estar o ponto do coração e outro na região superior. Então, sempre que a gente tiver um quadro de tristeza, melancolia, depressão, né, pessimismo, insatisfação, nós podemos utilizar esse ponto. Também esse ponto vai ser utilizado, né, para a gente tratar de problemas de pele, de condições psicossomáticas, de condições imunológicas. E quando a gente avalia o indivíduo como um todo, né, a gente vai perceber que ele não apresenta uma única causa, né, um único sintoma. Então, traz um conjunto de sintomas. E aí, então, a gente pode utilizar, inclusive, né, já para trazer essa dica para vocês, mais de um desses pontos que foram aqui citados, né? Então, se você perceber que ele tem mais de um desequilíbrio, podemos associar também mais de um ponto, né? Então, essa é a dinâmica que nós vamos pensar aqui. E aí, aqui está descrito, né, como traz aqui a imagem, o ponto traqueia, que também pertence ao sistema respiratório, e o ponto brônquios, né? Então, frequentemente, essas pessoas, elas têm falta de ar, sofrem de problemas associados ao sistema respiratório, e esses são pontos auxiliares que vão cuidar dessas questões, né? E aí, como a gente falou, né, nós temos aí alguns pontos, poderíamos citar inúmeros outros aqui, então a ideia foi trazer essa visão dos 5 elementos, para que vocês possam ter tanto sugestões de tratamento, mas como também avaliar uma forma de enxergar a depressão a partir da auriculoterapia, né? Mas nós temos inúmeros outros pontos. Por exemplo, o Xemen, que já foi citado. Então, ele é um ponto que acalma. E aí as pessoas pensam assim, mas o indivíduo com depressão, ele já não está apático, né? Esse é um ponto que acessa a mente. Então, se a gente tonificar esse ponto, a gente vai tonificar a mente do indivíduo. E a mente tônica, né, a mente fortalecida, ela vai tratar essa condição. Então, serve para a gente tratar a ansiedade, que é a situação pelo qual esse ponto é mais lembrado, para tratamento, mas serve sim para a gente tratar depressão, serve sim para a gente tratar fobias ou qualquer outras desordens emocionais. E nós vamos ter o ponto chamado simpático. Esse ponto, aqui destacado em amarelo, ele é interno. Então, ele é exatamente nesse mesmo local, só que internamente aqui na porção inferior da antihélice, da raiz inferior da antihélice, né? E o que é esse ponto simpático? Ele é a interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, né? Então, o neuroendócrino imunológico, né, atua sobre as doenças psicossomáticas e somáticas. Então, é um ponto muito importante, muito relevante. E esses pontos, o ponto simpático, o ponto Xemen, associado ao ponto do rim, que foi o primeiro que nós vimos, faz parte de um protocolo muito usado, né, em auriculoterapia, desenvolvido pelo professor Marcelo Pereira de Souza, que é chamado de triângulo cibernético, né? Então, isso acaba sendo uma área também importante. E aí nós vamos ter o ponto da hipófise, os pontos aqui na região do antitrago que tratam dessa condição do sistema nervoso. Nós vamos ter o ponto triplo aquecedor, localizado aqui na região da concha cava também, até muitas vezes o ponto endócrino, ponto ápice do trago. Então, inúmeros outros poderiam ser lembrados sempre a partir dessa avaliação. E lógico, a partir do momento que você reconheceu que essa é uma depressão, por exemplo, associada ao alimento água, você vai utilizar o ponto do rim, pode utilizar também o ponto bexiga, e os outros pontos associados às outras queixas que ele vai apresentar. Mas a base, né, digamos assim, do seu tratamento vai ser justamente estimular o principal sistema associado àquele desequilíbrio. E assim por diante. Então, se é um desequilíbrio do elemento terra, então, baço e estômago não podem faltar, são os primeiros pontos que devem ser pensados. E aí, a partir daí, você vai construir, baseado nos sintomas que ele apresenta, naquilo que ele vai te relatar, o restante do tratamento. Bom? Bom, pessoal, espero que tenham aí sido úteis essas informações. A auriculoterapia é um tema bastante vasto, nós temos essa disciplina no nosso curso de pós-graduação em naturopatia, onde a gente vai ter aí 60 horas compreendido desde a introdução à medicina chinesa até o módulo específico de auriculoterapia, para que a gente possa aprofundar essa técnica, né? Então, a priori, qualquer outra condição, seja física, seja emocional, seja mental, pode ser tratada com auriculoterapia. Como vocês viram, ela é muito simples,
né, muito fácil de ser utilizada, muito acessível também, né, e que acaba sendo um recurso que você pode utilizar, independentemente da sua área de atuação, porque como terapeutas a gente acaba sempre escutando o paciente, e até é nossa responsabilidade como profissional de saúde, como terapeuta, entender esses mecanismos para que a gente possa auxiliar o indivíduo, que muitas vezes só tem em nós, assim, a credibilidade, né, a segurança de falar determinadas coisas. Isso pode ser uma ferramenta importante para a gente perceber padrões emocionais, como, por exemplo, a depressão, e aí indicar um profissional para que possa, junto, né, com as práticas integrativas, auxiliarem esse indivíduo, tá bom? Então, a gente sempre faz esse tratamento que é o mais integrativo possível, podendo oferecer o melhor dentre as terapias para aquele indivíduo, independentemente se é uma técnica integrativa, se em conjunto com outra, né, ou com as modernas, com as contemporâneas, convencionais, ou até mesmo de maneira complementar. Meu muito obrigado, até a próxima. Ah, importante, curtam aí as nossas redes sociais, compartilhem as nossas informações, nos vai ser de uma grande ajuda. Um abraço e até mais.